Olá, pessoal, bem-vindos à live da The Lost Lobos Company. Hoje nós iremos entrevistar a Alessandra Oliveira. Ela é uma astróloga alquímica. Eu sou uma terapeuta holística e eu trabalho com o tarô alquímico. Então, essa é a minha ligação com a Alessandra. Então, vamos lá, já vou trazê-la. Alessandra, pode entrar. Olá, Olá, tudo Alessandra, bom? tudo bem? Tudo Seja, bom? Boa seja noite. bem-vinda. Ok, então vamos lá. Primeira pergunta. Como você se envolveu com a astrologia alquímica? Na verdade, eu comecei os meus estudos astrológicos quando eu era bem adolescente. Sempre gostei das estrelas, dos astros. E quando era criança, eu dizia que ia ser cientista do espaço. Ah, interessante. E aí, sempre estudei astrologia desde a adolescência. Naquela época que o pessoal vira radical, eu virei bicho, gostava dessas coisas místicas. E estudava astrologia. Fiz muitos anos de astrologia tradicional, por muito Sim. tempo. Uhum. Fazia aulas particulares e fiz o curso de formação. Aí, só que a gente chega uma hora que a gente não entende. O que me adianta saber o que está acontecendo? O que me adianta saber as características das pessoas se eu não consigo ajudar elas a mudar, né? A melhorar, a se tornar pessoas melhores. E aí eu fui em busca de algo que é como se um chamado dissesse assim: tu precisa fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa com essa informação precisa ser Sim. útil. Uhum. Não adianta só eu informar e trazer consciência. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas que a gente vê que é como se fosse uma tempestade, a astrologia. Tu enxerga o céu se formando, tu enxerga as nuvens chegando. O que eu posso fazer para essa pessoa sobreviver a essa tempestade? Sim. Se transformar nessa tempestade, né? E aí eu fui em busca das curas das terapias. Aí eu fui estudar a terapia alquímica, a astrologia alquímica, com os florais, que é uma ferramenta que te possibilita usar esse conhecimento da astrologia junto com as terapias, ajudar com que a pessoa se transforme dentro desse universo. Então, eu vim da astrologia tradicional e entrei para a astrologia alquímica. Alquímica, isso é, porque o meu tarô é alquímico também, né? Que foi desenvolvido pelo Joel Aleixo. E tanto que às vezes pode sair algumas cartas que indicam que a pessoa precisaria tratar com florais, né? Então eu faço a recomendação. Eu não trabalho com florais, mas eu faço a recomendação, né, para a pessoa procurar um terapeuta que trabalha com florais do Joel Aleixo. Muito interessante. E então, qual seria assim a diferença da astrologia normal, né, comum e essa? Você falou que tem a ver com as terapias, né? E a astrologia alquímica é baseada na astrologia medieval. Então, a astrologia alquímica, ela leva em consideração muito fortemente até Saturno, dentro da órbita dos planetas. Porque Saturno é o último planeta visto a olho nu. Então, até medieval, até aquela época, até 1900 e pouco, até descobrirem Urano, era só até Saturno que existia. Ah, As sim. pessoas tinham conhecimento. A olho nu, a gente só enxerga no céu até Saturno. Então, através da astrologia medieval, usava o conhecimento para transformar a alquimia, os minerais, as plantas, usando esses 7 planetas. E a astrologia tradicional, a astrologia moderna, ela inclusive usa o Urano-Netuno, Urano e Plutão, Plutão, que é planeta que não é, mas para nós astrólogos da astrologia moderna, ele é um planeta, ele é considerado. E ainda agora tem vários outros, Quiron, Lilith, Eris, Ceres e vários outros asteroides que estão sendo incorporados na astrologia moderna e que eu utilizo eles também no tratamento, mas a astrologia medieval, ele foca muito mais a atenção nesses 7, tem todo um tratamento para isso. E essa é basicamente a diferença, né? Um visa mais tudo que está sendo descoberto está sendo incorporado, sim, e a astrologia medieval ele fica sempre naquele 7 ali. Interessante. Então, aliás, eu fiz, né, o meu mapa com você e fiquei muito feliz
vi minha vida ali escrita nas estrelas. Foi muito interessante. Eu realmente gostei, porque eu já tinha fiz muitos anos atrás do normal, né? E com a alquímica, para mim, acho que teve uma identificação maior, né? E então eu gostei bastante. O que mais? Você queria falar mais alguma coisa? A ideia é trazer a minha forma de interpretar, eu faço a junção das duas astrologias, né? Eu uso a astrologia tradicional, a moderna, digamos, a contemporânea, usando todos os planetas, asteroides, numa interpretação, mas de uma forma, assim, a ajudar com que a pessoa se descubra, que ela se transforme de uma forma terapêutica e não algo preditivo, sabe? Por mais que a gente sinalize as tempestades, eu vou sinalizar se existe uma tempestade se formando no céu, mas a gente o meu objetivo não é prever, sabe? Não é isso. Nem gosto. Eu gosto de que a pessoa aproveite as oportunidades para se transformar e mexer naquilo que o momento está pedindo, né? Exatamente. E agora para o nosso 2021, você poderia dar algumas dicas? Como seria? Então, assim, pela visão da astrologia alquímica, a gente é estabelecido uma troca, uma sucessão entre os planetas segundo a regência do ano. Pela astrologia medieval, a gente teve esse ano de 2020, foi um ano, a gente está sobre um grande ciclo de Saturno, e esse 2020 era um pequeno ciclo de Sol. Então, o ano de 2020 foi um ano do Sol, por trás de um grande ciclo de Saturno, onde o Sol iluminou toda a escuridão, digamos assim. Ele trouxe à tona tudo o que estava escondido, todas as escuridão, toda a nossa fragilidade, os nossos medos. E diferente de que algumas pessoas pensaram, um ano do Sol vai ser bom, vou irradiar, vai ser maravilhoso. Não, o Sol ele veio iluminar as sombras e tirar para fora tudo aquilo, né, que estava escondido e guardado. Em 2021, a gente tem um grande ciclo de Saturno, porque ele fica 36 anos, ele vai continuar por um bom tempo. E começa-se um ciclo de Vênus, um pequeno ciclo, digamos assim, um ano de Vênus. Então, é um grande ciclo de Saturno sobre um ciclo de Vênus. E Vênus, o que é? Vênus é o planeta do amor. Vênus é a essência divina. E se a gente for observar, e aí fazendo uma conexão entre a astrologia tradicional e a astrologia alquímica, dentro da astrologia tradicional, um fato vai ser muito marcante ao longo do ano, que é um trânsito, uma quadratura de Urano com Saturno e a grande conjunção que acontece no dia 21. Então, são fatos, são trânsitos planetários muito importantes que vão impactar pela astrologia moderna no ano, influenciando o planeta inteiro, todas as pessoas. O que acontece? Esse Saturno quadrado com Urano é o pai-céu dentro da mitologia. A gente usa a mitologia para interpretar. É o pai-céu e Saturno é filho de Urano. E Saturno, vou contar uma historinha rápida para trazer esse contexto. Urano é o pai-céu, ele copulava a Gaia incessantemente. E Gaia já estava cansada disso. Aí ela foi lá e pediu ajuda de um dos seus filhos, que foi Cronos, ou Saturno, que ajudasse ele chega dessa situação, né? Tô cansado, não quero mais. Ele pede ajuda e ela dá para Cronos a foice. Para que ele cortasse a genitália no momento do ato. E Saturno obedece à mãe e faz o ato. Então, no momento que Saturno ceifa o pai, a genitália cai no mar e do mar nasce Afrodite, a deusa do amor. Sim. Então, a gente vai estar no céu agora em 2021, uma briga de titãs, como a gente fala, entre Uranus e Saturno. Em vários momentos. Entre o Uranus, que fala do progresso, do futuro, da tecnologia, da ciência, da inovação, da liberdade, da igualdade, mas contra atrito com Saturno, com o filho, que ceifa o senhor do tempo, o passado, o tradicional. Então, dessa briga de titãs, nasce o amor, nasce Vênus. Então, assim, a gente pode fazer essa ligação entre os dois
entre as duas astrologias, dizendo que na astrologia tradicional, essa briga de Saturno e de Uranus vai resultar numa Vênus, e na astrologia medieval é ano de Vênus. Então, a gente vai estar com essa... Quando a gente conseguir, assim, trabalhar com o inovador, com a tradição, e equilibrar a inovação com a tradição, equilibrar a ordem com o caos, mais ou menos isso, porque é o caos. É saber viver entre a tecnologia e a tradição. Sim. Nasce o amor, e aí nasce, inclusive, a prosperidade, porque Vênus representa o amor, a deusa do amor, que sai das águas, Afrodite sai das águas, a deusa da beleza, dessa relação, desse atrito entre pai e filho. Então, assim, eu acho que para a gente fazer viver esse 2021, fazer com que a gente consiga ter harmonia ou consiga viver bem essa relação entre o passado e o futuro. Entre o tradicional e a inovação. Sim. Quem conseguir viver bem entre esses dois eixos, fazer uma relação entre eles, vai fazer florescer o amor. Vai fazer florescer a prosperidade, a abundância. Porque Vênus também fala das questões materiais, do dinheiro, da prosperidade, da economia. Quem conseguir equilibrar as duas coisas vai, digamos, prosperar. Vai encontrar o amor, vai se encontrar, ser feliz. Agora, quem continuar, se ficar vibrando na briga entre titãs, querendo um ser mais forte do que o outro, se impor, aí vai dar problema, digamos assim. Aí vai sofrer, aí vai ser difícil. Aí vai ser difícil. É interessante que, mesmo esse ano que nós vivemos, né, assim, que as pessoas agora tiveram que ficar mais em casa, então, assim, parece que renasceram certos valores, né, que estavam meio esquecidos, todo mundo ocupado, e mesmo assim, nem passava tempo com a família, né, vamos dizer assim, não é todo mundo, mas, né, no geral, então, já foi, assim, esse ano já foi, acho que, uma boa lição para todo mundo, né, retomar alguns valores antigos, né, Mas seguimos, então você diria que o grande aprendizado de 2021 vai ser o amor? Seria. Sim, nesse sentido. O amor e a prosperidade vão ser consequência de como a gente lidar com o novo e com o velho. Ah, sim. Seria mais ou menos nesse sentido. O quanto a gente consegue ter o equilíbrio entre essas duas formas, sabe? Entre conseguir lidar com essa energia do novo e do velho. Quão apegado eu sou, ou quanto futurista esqueço dos valores do passado, sabe? Esqueço do Senhor Tempo, o Senhor do Tempo. Eu vejo muito nesse sentido, sabe? Então vai ter que ter mesmo, tipo assim, um equilíbrio, né? Nós terão que ter um equilíbrio dentro do moderno, mas não abandonar totalmente o antigo, né? As duas coisas juntas. Exatamente. E aí sim a gente se cria uma nova ordem mundial. A gente tem aí agora, dia 21, segunda-feira, tá entrando o Júpiter e Saturno, eles entram agora em Aquário. E eles vêm trabalhar também esses valores, e é um grande momento dentro da astrologia, por isso está sendo super falado no mundo astrológico e místico, todo mundo fala, todo mundo posta, porque realmente é uma grande mudança. A gente está passando por uma mudança de valores, de passar de uma época onde a gente estava muito calcado na matéria, e a gente está do elemento terra, e a gente está mudando para o elemento ar. E isso acontece de 800 e 800 anos. E o que acontece? Estar nesse elemento ar já vai possibilitar... É como se o saber, o pensar, vai ser muito mais importante do que o ter, o viver. Então, assim, eu vejo se formando um desdém com relação à matéria. A pessoa, não, isso não é importante. Ai, não ter dinheiro, tipo assim, é valor tu não ter, é valor tu ter conhecimento. E uma busca desenfreada por conhecimento. Já visto a quantidade de curso e de coisas online que as pessoas estão fazendo, e assim, às vezes elas estão estafadas e não dão limite. E aí, por isso, o Senhor do Tempo precisa dar um limite.
entende? Exato. Assim como a gente criou uma sociedade onde era extremamente consumista materialmente, e está migrando para uma sociedade extremamente consumista intelectualmente, a gente também não pode ir demais. E é isso que eu estou vendo. Tem gente que está cansado de estudar, está estudando, tem informação demais, mas não sente. Tem informação demais, mas não realiza. Tem informação demais, mas não materializa as coisas. Então, assim, eu acho que é um cuidado para esse ano e para esse, digamos assim, daqui para frente. É uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Será que eu preciso estudar tanto para realizar? Será que o que eu sei eu não posso ir realizando aos poucos? Sentindo aos poucos? Sim, porque ficando em casa, né, as pessoas começaram também a começar a assistir mais, né, vídeos e cursos, e entra num curso, entra no outro curso. E elas não digerem, elas não decantam, como a gente fala, a informação, elas não ancoram aquilo dentro delas, elas não se apoderam, elas só ficam botando cada vez mais informação. Também isso não adianta, né? É a mesma coisa daquele grande consumista que tinha que ter rios de dinheiro para se sentir poderoso. Agora, quanto mais diplomas eu tiver, eu sou mais poderoso. Os valores, eles vão mudando, mas é a mesma coisa. Tudo que também for um exagero, não é bom, não é saudável. Não é bom. Eu tenho aqui a Maria Amélia Perrone, ela disse, vamos ser cobrados para o equilíbrio. Sim. Então, sim. É por aí mesmo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Alessandra, nesse momento é um bom momento, podem escrever aí a perguntinha. E, então, né, tá bem interessante, né, essa energia aqui de Vênus. Ok. Ela falou ali da sociedade consumista, né? Isso, é demasiado, né, assim, a gente foi demais para esse lado. Eu vejo dessa forma também, assim, né, que agora as pessoas esse ano tiveram basicamente que ficar em casa e ficar também, assim, preocupado, né, que a gente poderia, né, algumas pessoas infelizmente até passaram, né, mas assim, a gente começou a ter essa preocupação, né, uma coisa que eu, sei lá, vou numa reunião com algumas pessoas, eu posso pegar e acabar, né, passando para o outro lado, que às vezes a gente nem estava pensando nessas coisas, né, também, então, eu acho que foi bem... interessante nesse sentido, né? Mas, e assim, o que mais que você poderia dizer? Mais alguma coisa? Eu sei que você gosta de falar só das energias, né? Não tanto assim, não vai ficar prevendo nada. Não gosto. Assim, é que nem ela falou ali, a sociedade consumista, a gente tem que cuidar para a gente não ir para uma sociedade extremamente intelectual demais. Cabeção demais. Essa é uma tendência muito forte que começa a se construir. Não só para esse próximo ano, mas como daqui para frente. Isso é um rumo. É uma sociedade que pensa, mas que não sente, e que daqui a um pouco para de realizar e que para de materializar, sabe? A Maria Amélia, ela está perguntando, né? Ela está dizendo, ainda não ficou claro para mim como é a astrologia alquímica. Pode dar algum exemplo? A astrologia alquímica, ela trabalha com os astros, utilizando a alquimia, e aí a gente usa os elementos da natureza, os 4 elementos, a gente usa os florais para equilibrar esse mapa tradicional, que a gente pode até entender. Digamos assim, a pessoa tem um desequilíbrio no elemento terra, ela tem muita terra, a gente vai trabalhar com os outros elementos para trazer. Ela é uma pessoa extremamente consumista, então, a gente traz ela para a realidade, ou ela é extremamente mental. E aí, a gente vai usar os astros, as estrelas, como indicação. Digamos assim, a gente vai pegar o mapa natal da pessoa e vai mexer com aqueles pontos. A gente mexe com os planetas. A gente mexe com aquilo que não está fluindo muito bem. Porque dentro do mapa natal existem a tal das quadraturas, os planetas retrógrados, como todo mundo já ouviu falar, muita gente já ouviu falar do tal do Mercúrio retrógrado. Na alquimia, na astrologia alquímica, a gente faz fórmulas que mexem nesse padrão. E aí, é como se assim, a pessoa tem Mercúrio retrógrado, que tem uma dificuldade de compreensão, que tem uma dificuldade de comunicação. A gente faz uma fórmula, e essa fórmula, ela ajuda com que a pessoa ativa no campo da pessoa
com que ela melhore essas questões de comunicação, de fala, disso, trazendo aquele Mercúrio que a gente fala de retrógrado, colocando ele em movimento direto, como se a gente colocasse ele para falar direito, para aprender direito, expressar aquela energia de uma forma positiva, tirando o lado, entre aspas, negativo, que não existe, né, mas a dificuldade, entende? Através dos florais a gente faz isso. E através da tomada de consciência também da pessoa, a gente vai explorando isso através dos florais. E assim, às vezes até, você já teve clientes, né, assim, crianças, né, que às vezes tem alguma coisa na escola e os pais levam para você fazer o mapa, e aí, às vezes eles tomam florais. Sabe que é muito interessante, porque muitos casos de crianças que têm transtorno de déficit de atenção, aquele TDCA, às vezes com uma fórmula de que a gente fala de concentração, trabalhando o mercúrio dessa criança, entendendo esse padrão e permitindo que ela expresse daqui a um pouco esse mercúrio de uma forma diferente, em outro setor, de outra forma na vida, melhora bastante. A gente vê bastante resultado, assim. Eu estudo junto, e aí a gente falando de não estudar tanto, mas eu também gosto, né? Eu também me cuido. Eu estudo neurociência junto. Tem essa questão científica que eu gosto, me chama atenção. E eles falam do... Eu fiquei, assim, maravilhada com o professor quando ele começou a falar do... Eu estava estudando epigenética, que fala do DNA e como misturar, como o DNA volátil, ele é influenciado, e muitas vezes por questões, por coisas simples, por elementos simples, de repente uma vitamina, não, sem medicamentos fantasiosos, digamos assim. Ele falando com vitaminas e tal. Por isso que, digamos assim, que a indústria farmacêutica não se interessa em trabalhar nisso. Quando ele começou a falar aquilo, brilhou o meu olho, porque eu vi as mudanças que a gente faz com os florais, que a gente mexe nesse DNA. E a ciência comprovou que, digamos assim, corrobora que realmente é possível fazer essa mudança. É como se eu buscasse uma certeza da ciência de que os florais funcionam nesse DNA volátil que transforma, e que realmente a gente consegue mudar esses padrões das pessoas. E funciona mesmo. Tipo assim, eu testei muito em mim e nas pessoas próximas antes de usar com as outras pessoas, mais ou menos nesse sentido. Eu sou super, assim, cética, de certa forma, sabe? Eu não acredito por acreditar, eu preciso testar. Por isso eu estou sempre buscando ciência e coisa para explicar. Existe uma relação. Então, sei lá, o conhecimento dos antigos medievais, eles sabiam coisas que agora a ciência está descobrindo, né? Exato. Isso eu acho legal. Eu acabei tomando os florais, não foi com você, né? Mas realmente me ajudou muito. São fantásticos. Eu acho que realmente dá, né, para fazer essas transformações na pessoa. É muito interessante. E mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pessoal, público? O que mais, assim, a gente pode falar sobre 2021, né? Já que estamos aqui falando sobre 2021. 2021, por ser regido por Vênus, e a gente... só o amor. É um ano de muitos relacionamentos. É um ano de muitos encontros e desencontros. Onde muitas pessoas vão se encontrar e muitas pessoas vão se separar. É como se a gente desse conta de com quem a gente está, se a gente realmente ama, se realmente é um relacionamento legal, e daqui a um pouco encontrar outras pessoas. Os relacionamentos, eles vão estar vindo à tona. É um assunto que vai estar no dia a dia das pessoas. É mais ou menos nesse sentido. Vai conversar com um amigo, o assunto dos relacionamentos, ele vai estar muito forte. Essa é a Vênus de Libra falando disso. A Vênus de Libra também fala muito da estética e da beleza, então as pessoas que trabalham com estética, com beleza, vai ser um ano muito próspero para esse ramo, digamos assim, da beleza. E talvez as pessoas ficaram muito tempo fechadas em casa e daqui um pouco, quando começa a abrir, começa a sair, as pessoas vão querer voltar, sei lá, a consumir essas questões de beleza e de estética. Vênus fala de beleza e fala de estética também, entende? Como a gente fala do equilíbrio das formas, da beleza, da arte. Vênus, no seu outro
outro da arte também, exatamente. No equilíbrio das formas, não só da beleza física, mas das artes também. Em geral, mas né? Aqui é uma arte diferente, sabe? Não é uma arte pisciana, que a gente diz assim, de peixes, que é uma arte que coloca alma, é uma arte abstrata que tu sente. A arte do Libra, a arte da Vênus, é uma arte estética perfeita, sabe? Essas artes que trazem a realidade de como ela é, assim, que tem a beleza nos olhos, e não uma arte para chocar, ou uma arte disforme, sabe? É diferente, entende? A gente fala que é a arte de Libra é o clássico. Clássico. Exatamente. A Vênus também de Touro, e essa outra energia que vai estar vibrando, são as questões econômicas e materiais. Elas vão estar muito à tona, elas vão sofrer grandes mudanças e transformações. É como se o dinheiro ele vai sofrer mudanças com relação ao valor dele, no sentido de importância, de como lidar com essas questões materiais. Porque a Vênus de Touro lida com as nossas questões financeiras. O que o meu dinheiro vale, para que serve, o que eu faço com ele. O problema é que a gente está com Urano no signo de Touro também, pela astrologia tradicional. E Urano vem mudar a relação com relação ao dinheiro. Então, a gente fala que talvez a introdução de criptomoedas, das moedas tecnológicas ou do dinheiro mesmo de papel começar a sumir, a nossa relação com o dinheiro, ela vai mudar. Ela vai sofrer algumas alterações. A forma como lidamos. Talvez cada vez menos usando dinheiro, de papel. Assim, existe essa transição. Teve um trânsito parecido, onde foi quando foi introduzido o cartão de crédito. Então, assim, a gente vê algo sinalizando para uma mudança na relação com o dinheiro. Aqui no Brasil, a gente teve a introdução do Pix, e em vários lugares do mundo tem outras coisas, assim, o dinheiro sendo tratado de uma forma diferente. Ele vem mexer nisso, né? As questões de segurança. Essa Vênus de Touro. A gente tem que chamar a atenção para algumas coisas com relação à teimosia e a nossas resistências às mudanças, ou os gastos excessivos também. Porque ao mesmo tempo que essa Vênus de Touro, ela traz a segurança e lida com as questões materiais e do dinheiro, às vezes, no seu, digamos assim, no seu lado negativo, digamos assim, na sua sombra, seria o gasto excessivo com coisas materiais ou gastar demais. Sabe quando tu contém, eu tô presa, eu não faço nada, e agora quando eu posso, eu vou extrapolar, entende? Vai entrar na loucura. Exatamente, na luxúria, nos gastos excessivos e às vezes até na teimosia, assim, as pessoas muito turronas, teimosas. O que mais? E a gente pode ver a outra face de Vênus, e eu falo das 3 faces da Vênus, que seria a Vênus de Libra, a Vênus de Touro, e a gente pode enxergar a Vênus de Peixes como uma Vênus mais espiritual, uma Vênus mais fraterna, uma Vênus mais do amor, uma Vênus mais das questões de coração, assim, sabe? Uma dica que eu dei ali para o pessoal que fez o curso junto comigo é assim, olha em qual a casa do seu mapa natal que o planeta Vênus está. Ali ela vai ter uma potência, digamos assim. Esse Vênus vai chamar atenção. Ali ele vai se expressar, ele vai trazer uma ênfase, um brilho. Isso olhando pela astrologia medieval, digamos assim. Como que esse planeta Vênus, nesse setor da tua vida, ele vai brilhar, sabe? Vai se manifestar. Daqui a um pouco a pessoa tem uma Vênus na casa 2, que é a casa do dinheiro, da matéria. Então, talvez seja nesses quesitos. Olhar como que tá a tua Vênus, e aí a gente consegue ver bem direitinho. Interessante. Já tem outra pergunta, você consegue ler aí? Quem tem ascendente em Touro, posso conseguir por ordem financeira? Pois então, só o ascendente fica difícil da gente, assim, essas questões. É mais fácil a gente olhar o contexto. Eu consigo dar mais certeza quando a gente vê o mapa todo, porque é um ponto, o ascendente. O ascendente mostra como que a gente se apresenta para o mundo. Ela se apresenta como alguém que gosta, que tem a necessidade de ter segurança financeira. Então, é isso que ela busca, porque o ascendente mostra isso.
E para a gente dar certeza que a pessoa vai conseguir a ordem financeira, eu preciso olhar o resto, digamos assim, o conjunto para dar essa certeza, assim, né? Mas a gente pode dizer que as questões de ali do ascendente, né? Ela vai estar em busca de, ela vai estar lutando pela casa de touro, entende? Regida por touro. Aciona, ativa, nesse sentido. Mas tem várias coisas acontecendo junto no céu, que aí a gente consegue montar um cenário. Aí tem que fazer a consulta. Não, para saber, que é bem detalhado. É um cenário, né? Não, é um cenário, são vários elementos, eu não posso uma coisa só, sabe? Coisa, é tudo junto. Tudo junto, exatamente. Isso. Muito interessante. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre, e alguma coisa assim, sei lá, política, alguma coisa assim? Tem alguma, consegue ver alguma coisa? Assim, a gente sabe que vai ser, por esse embate entre Urano e Saturno no céu, a gente fala de crises de estrutura de valores, de estrutura de liberdade, de igualdade, de daqui um pouco o pessoal indo à luta, indo à busca, querendo lutar pelos seus direitos, pela liberdade, e isso existe uma forte tendência. Mas eu, como trabalho mais com astrologia pessoal, íntima, eu prefiro não me arriscar. Não, eu olho e deixo, sabe? Eu trabalho no meu, na parte terapêutica. Eu não entrei para astrologia mundial, não gosto. Eu acho que assim, quando a gente trabalha o nosso eu comigo, pode acontecer o que tiver que acontecer lá fora. Como que eu lido com essa situação? Como que eu encaro, né? Tipo a questão do coronavírus, né? O coronavírus. Tem uma pergunta ali. Gostaria de comentários sobre a pandemia. Pois então, exatamente o que você está falando. O coronavírus, ele veio dentro, olhando astrologicamente falando, a gente sabia que existia existia algo que ia acontecer. Todos os astrólogos eram unânimes. Alguma grande mudança, alguma coisa vai acontecer. Não se sabia muito bem o que. Alguns arriscavam, mas assim, a gente não é evidente, né? A gente é astrólogo. Então, usa-se comparações históricas para fazer isso, e é assim que faz o estudo. E se o coronavírus veio como uma doença, a tríplice conjunção Júpiter, Saturno e Plutão, para causar uma mudança na sociedade, nas pessoas, no indivíduo. E essa é a minha visão. Todos nós fomos afetados, porque astrologicamente esses tríplice conjunção passou em algum setor do nosso mapa natal, acionou alguns planetas do nosso mapa natal. Nem todo mundo ficou doente. Nem todo mundo perdeu o emprego. Nem todo mundo se separou. Mas todo mundo mudou. Todo mundo foi afetado. Então, assim, é essa astrologia que eu gosto. Pode estar acontecendo o caos. Como que eu, desse meio, sobrevivo a essa situação? Então, assim, a gente tem uma situação de pandemia, onde umas pessoas, num primeiro momento, foi muito difícil, mas depois, assim, até gostaram, aprenderam esse novo universo de trabalhar dentro de casa, de estar mais com a família, a questão de valores que foram trazidos de volta, a convivência no lar. Então, essa pandemia, ela vem falar muito dessa questão de reestruturar e de mudar as questões de valores e as questões de família também, porque se a gente for pensar, então, em Capricórnio, que é o oposto a Câncer, que fala dessas estruturas de valores antigas. E agora, para 2021, esses planetas estão saindo de Capricórnio, Plutão continua, mas Júpiter e Saturno saem, muda, digamos assim, a gente vai sentir uma mudança. E às vezes as pessoas dizem, mas não aconteceu nada no dia tal. As mudanças, elas vão acontecendo. Essa tríplice conjunção estava no céu do coronavírus desde janeiro. Estava ali. Março foi quando Marte passou em cima, quando o gatilho estourou a bomba. Digamos assim, ele pegou no mapa, talvez lá da China, no início. A gente aqui do Brasil olhava, eu me lembro, eu estava na praia no verão e a gente vinha na estrada voltando para casa, para a cidade, escutando da China. Mas não chegou aqui ainda. Vai chegar aqui em março. Então, é um cenário que vai se construindo. Essa questão de liberdade, de igualdade, de fraternidade, dessa busca dessa tão famosa era de Aquário e dessa energia de pensamento, ela está se construindo. É uma tendência.
mas a gente vai ver a grande mudança e como que vai impactar na vida de cada um, né? Uhum. Então, assim, é bem para cada um. Cada pessoa. Eu sei que você tem um evento agora, não é? No sábado. Isso, a gente tem um evento online que vai ser potencializando as energias de Vênus para 2021. E assim, na verdade, é um evento. A gente normalmente faz presencial, quando no final do ano a gente sempre fazia alguma coisa com o grupo das pessoas que a gente trabalha, mas esse ano não tem como, e é justamente adaptando, trazendo as questões da tecnologia a nosso benefício, né? E a ideia é que a gente faça um ressignificar do ano de 2020, olhar para o ano de 2020 com um olhar amoroso, e depois, digamos assim, visualizar, projetar para 2021 da forma como 2021 venha, digamos assim. É um evento online, ele vai ser dia 19, às 15 horas, e eu vou fazer junto com uma colega minha, que ela é terapeuta floral também, mas ela é consteladora. Então, a gente vai usar algumas técnicas, ela vai aplicar algumas técnicas de constelação, eu vou aplicar algumas técnicas de conexão, de xamanismo à distância e de visualização criativa, para a gente fazer essa mudança, trazer essa sintonia, criar essa energia, para a gente realmente se conectar com essa energia do amor, sabe? Vamos acordar esse amor que tem dentro da gente. E aí a gente vai dar uma faladinha no mapa de cada um, não um específico como uma consulta, mas assim, aonde está sua Vênus, aonde que vai despertar, sabe? Como que a minha energia do meu Vênus vai se manifestar para 2021. É mais ou menos nesse sentido. E aí, esse fica o convite aí. Quem quiser mais informações, é só entrar no Instagram. É isso. E ainda, então, daqui a pouco o Thiago coloca o teu Instagram, né? O teu contato, né? Vai ser pelo Zoom. Vai ser pelo Zoom, né? Isso. Acho que tá até passando ali embaixo. Mudou, mas bom, daqui a pouco aparece de novo. Então, e você também, você tem um programa, né, que eu já assisti, assim, vídeos, Economia e Desenvolvimento, é um programa, né, da televisão. Eu faço um comentário no programa Economia e Desenvolvimento, que é um programa local, regional, do estado do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, onde eu falo questões de astrologia para o mundo, digamos assim, para o cenário econômico daquele momento, trazendo sempre uma questão de também, assim, transformando o indivíduo, acordando os empresários, as pessoas, para a realidade dos momentos daquele momento, o que é mais propício, mas também de acordar chavezinhas, assim, virar chavezinhas. O que agora está pedindo, né? O que nós nos preparamos para 2020? Quais os cenários? Exato, passou assim, Alessandra, terapeuta astrológica. Isso é no Instagram, né? No Instagram, isso. Então vocês podem segui-la no Instagram, porque aí dá para ver os comentários que ela faz, quando ela participa desse programa. Você faz bastante vídeos, né? Assim, sempre você está colocando. Isso. Então, é bem interessante. Eu sempre faço vídeos, aí eu partilho agora E como assunto astrologia tem bastante coisa, segunda-feira, dia 21, dia da grande lunação, eu vou fazer uma live junto com uma colega minha que é astróloga. E aí nós vamos fazer um bate-papo de astrólogo com astrólogo, falando sobre astrologia. Interessante. A Rosana Gobi perguntou, como podemos passar os dados de Vênus? Existem alguns sites que se chama o astro.com, onde a gente pode fazer um mapa, o desenho do mapa. E ali dá para ver onde fica a Vênus. Mas daqui um pouco me procura no Instagram que eu te passo, para te digo onde é que tá a Vênus aí. Me passa teus dados pelo Insta que eu dou uma olhadinha. Para quem tiver aqui presente, diz, eu assisti a live, me diz alguma coisa da minha Vênus. Me manda no Insta que eu mando. Ótimo, dá para ver quem está aqui agora, né? Então, manda para ela, que aí ela fala. E mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ou se você quer falar mais alguma coisa, mais alguma dica? A minha dica é que se conectem com a energia do amor, da prosperidade, elevem suas frequências, não
fica rígido com relação ao caos, aprenda a flutuar no fluxo, receba os presentes do universo, como a gente fala, porque a vida não está aqui para nos judiar e nos torturar, ela está aqui para nos ensinar. Quanto mais tempo a gente fica assim, resistindo e não aceita, mais difícil fica. Então, assim, aceita, se entrega, relaxa, vai vivendo que a coisa vai acontecendo. E eleva, aceita tudo, mesmo que às vezes não seja bom num primeiro momento, tem um porquê. Tem um porquê. Exato. Aí a Rosana perguntou também, ela falou, ótimo, e a eclipse, o que nos influenciou, né? Porque teve um eclipse agora, foi... Sim, teve um eclipse. Na segunda-feira, né? Passada, dia 14. Ele vai pegar bastante mais intensamente no Brasil, porque ele passa na faixa da América do Sul ali. Ele vem trazer coisas do passado, vem trazer a energia do passado, lembranças. O eclipse é o Sol, é a Lua que toma o Sol, que apaga a luz, como dizia assim. E aí a gente começa a trazer lembranças do passado, as coisas. Ele fala muito, ele estava no signo de Sagitário, então ele vai pegar muito mais fortemente. O eclipse ele influencia no âmbito social, fortemente, e no indivíduo ele tem um efeito maior quando a pessoa tem algum planeta ali. Ele conecta com esse eclipse, senão ele afeta a pessoa no âmbito social. E a gente está falando, ele aconteceu no signo de Sagitário, e vem questionar as leis, as ideologias, as filosofias, o que é certo, o que é errado. A gente está vendo uma polêmica aqui no Brasil com relação à questão da pandemia, do posicionamento do governo. Muito possivelmente a justiça tenha que influenciar. A gente está falando que a justiça vai ter que se mexer por conta dessa. E a gente também vê encara esse eclipse e também mais ainda essa entrada da grande iluminação, que acontece agora segunda-feira, como a cura, né? Como a esperança. Então, assim, vamos acreditar que a coisa vai melhorar. A coisa vai... Eu vejo um cenário de que a coisa, assim, nunca mais vai ser igual. Talvez seja muito melhor. Talvez seja muito melhor. Com a nova visão, um novo estilo. Isso, bacana, ótimo. Então é isso, eu te agradeço. Eu sei que você é super preocupada, arranjou um tempinho para aparecer aqui na nossa live. Muitíssimo obrigada. Então é isso. Bom, imagina de nada. Então, pessoal, manda mensagem para ela e também, se alguém que se interessar por esse evento que vai ser agora no sábado, né? Bem bacana. Isso. Online. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.